Olá, nós estamos aqui no nosso devocional Gota a Gota e tem sido uma alegria imensa pensar com vocês sobre a armadura de Deus, aquilo que Deus providenciou para que os seus filhos tomem posse e sejam vencedores sobre principados, sobre potestades, sobre governadores do mundo espiritual e sobre hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Se essa é a sua primeira vez nesse devocional, eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal aqui no YouTube e que você pudesse voltar no começo desse devocional, Gota a Gota, e estudar desde o princípio esses devocionais que foram gravados sobre a armadura de Deus em uma perspectiva de guerra espiritual, e você vai ser muito abençoado. Na nossa última live, no nosso último devocional, nós pensamos sobre a primeira peça da armadura, que foi o cinturão da verdade. E hoje, como você pode ver aí, nós vamos pensar sobre a couraça da justiça. O cinturão era usado para manter algumas peças da armadura de forma segura. E a couraça da justiça era um instrumento de uma parte da armadura usada justamente para proteger o organismo da pessoa, essas partes mais frágeis da pessoa, e também proteger os seus pulmões e principalmente o órgão vital, que é o seu coração. Então a couraça da justiça, ela era, ou a couraça, o soldado ia usar para proteger o seu peito, para proteger os seus órgãos internos ou seu organismo, para que nenhuma flecha pudesse entrar ali e para que também nenhuma espada pudesse perfurar o seu peito, ferindo o seu coração. E aí vem o apóstolo Paulo nessa linguagem e diz que nós, os cristãos, devemos ser revestidos da couraça da justiça. Ele vai usar justamente essa expressão, vestindo-vos da couraça da justiça. E o que é que significa para mim e para você justiça de acordo com o Novo Testamento? Nós sabemos que a justiça do homem, ela não é nada aos olhos de Deus. Todas as boas obras que o homem faz, diz o profeta Jeremias, ou o profeta Isaías, ele diz no capítulo 64, e também há uma referência no capítulo 66, de que todas as nossas obras de justiça, elas são consideradas como trapos de imundícia diante de Deus. Então, quando Paulo se refere a sermos revestidos da justiça, ele não está falando de uma justiça própria. Ele não está falando de o homem se orgulhar de suas virtudes. Ele está falando de armas espirituais. Ele não está falando de apenas virtudes humanas que aparecem diante dos homens, mas de uma virtude que vai aparecer no mundo espiritual. Há a possibilidade de você ter virtudes diante dos homens e não ter nenhuma virtude diante de Deus no mundo espiritual. Basta você ler Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14, quando Jesus conta a parábola daqueles que queriam justificar-se a si mesmo, que se consideravam justos diante dos homens, mas que não eram justos diante de Deus. Está falando de pessoas religiosas que jejuavam para aparecer, que davam o dízimo para aparecer, que oravam para aparecer. Era uma justiça feita diante dos homens. Por isso o Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras. Então existe uma justiça que nós praticamos, que ela não é praticada para que os homens vejam. Ela é praticada e ela é atribuída a nós para que principados, potestades, governadores do mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade possam enxergar essa justiça em nós. Por isso, essa justiça não procede do homem. Ela é uma justiça que procede de Deus. Por isso você vai ler em Romanos, capítulo 5, que nós somos justificados pela fé em Deus
por causa do sangue de Jesus. É o sangue do Senhor Jesus que nos torna justos diante de Deus. Romanos 5,8 vai dizer que Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo no versículo 9 vai dizer que se nós fomos reconciliados, amados por Deus, sendo nós ainda pecadores, agora nós, muito mais, justificados pelo seu sangue, nós poderemos nos tornar herdeiros de todas as bênçãos que Deus tem reservados para nós. Então nós somos amados quando éramos pecadores e somos agora justificados pelo seu sangue. Essa palavra justificado no Novo Testamento é declarado justo, porque Jesus morreu no nosso lugar em caráter de substituição. Não existe mais condenação contra você que crê em Jesus. Não existe mais condenação para mim, porque hoje eu acredito em Jesus. Romanos 8, versículo 1 vai dizer, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu vou ler para você um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 21, que é quando Jesus morre no meu lugar e morre no seu lugar. Portanto, a justiça que nós apresentamos no mundo espiritual não é uma justiça nossa, é uma justiça atribuída a nós. Nós recebemos, alguém morreu no nosso lugar. O justo pelos injustos, o santo pelo profano. Os impuros, eles não morreram porque alguém puro morreu no lugar deles. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim, ora, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que você pode chamar Deus de Pai. Por isso que você pode entrar na presença de Deus. Por isso você pode ter o Espírito Santo em você. Por isso você pode vencer principados e potestades, porque alguém morreu no seu lugar. Alguém levou os seus pecados naquela cruz e alguém trouxe a justiça de Deus para você pela sua morte e pela sua ressurreição. Nós, conforme diz aqui, ele foi entregue pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então, quando Paulo vem dizer que eu e você temos que ser revestidos da couraça da justiça, não é uma justiça própria, não é o que eu faço que me torna aceitável a Deus ou as minhas obras que me torna mais do que vencedor diante do diabo. É aquilo que Jesus fez por mim. Ele morreu no meu lugar, fazendo-se justiça no meu lugar. Portanto, eu sou vencedor sobre todo o mal, não pelas minhas virtudes, mas pelo caráter de Jesus, pela justiça de Jesus que foi atribuída a mim. Isso é justificação. Pegou essa ideia? Que você seja revestido agora, que você se revista nesse momento da couraça da justiça, porque é em Cristo que você é mais do que vencedor. Por favor, compartilhe esse devocional com outras pessoas. Eu aguardo você. Até a próxima. Deus te abençoe. Valeu!